Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Seguindo aqui para a nossa quarta aula sobre planilhas eletrônicas, né, para o técnico de informática, primeiro ano, diante dessa situação de atividade remota, né, a gente vai abrir mais uma abinha aqui, né, e nesta aula a gente vai falar sobre gráficos, tá? Até antecipei um pouquinho, mas acho que vai ser válido porque a gente já está bem na reta final aí, né, então a gente vai falar um pouquinho nessa videoaula sobre gráficos. Ok? Planilha eletrônica é muito legal para montar gráfico, tá? Mas antes de montar gráfico, o que a gente precisa entender é o seguinte: todo gráfico está baseado em cima de uma tabela. É uma tabela que vai trazer alguns dados aí. Então, por exemplo, né, hipoteticamente aqui, se a gente quiser fazer um gráfico aí sobre quantidade de habitantes por cidade, né? Então a gente pode vir aqui e colocar, olha, Três Corações é uma cidade que tem 80 mil habitantes. Ok? Então a gente pode vir aqui e falar, olha, a gente vai trabalhar com cidade e habitantes. Tá? Gente, esses números aqui, os valores que eu estou inventando, chutando aqui, tá? Então a gente tem Três Corações com 80 mil. A gente tem Varginha com 130 mil. Né? Essa parte aqui é numérica, tá, gente? Mas como é habitantes, é um valor cheio mesmo, né? Então a gente não precisa nem se preocupar com essa questão de formato aqui não, ok? Aí a gente tem Pouso Alegre, que deve ter uns 150 mil. Tem Poços de Caldas, deve ter uns 170. A gente tem Cambuquira deve ter uns 20 mil. Certo? Ou seja, a gente precisa montar uma tabela de dados, ok? Essa tabela aqui é uma tabela bem simples, né? Onde a gente tem duas colunas, cidade e habitantes, né? O gráfico pode ser composto por várias tabelas aí, por várias colunas, né? Várias linhas, não tem problema não. Mas para a gente começar, nós vamos montar este gráfico aqui, ok? E aí, para montar o gráfico, normalmente a gente seleciona essa área dos dados que a gente quer montar, né? Vem aqui na opção inserir e aqui automaticamente ele já tem um gráfico, certo? Então, a gente seleciona o gráfico. Nas ferramentas que vocês forem utilizar, talvez do LibreOffice, do Office da Microsoft, é um pouquinho diferente e tal, mas nada que vai fugir assim também não, tá bom? Aqui nas planilhas do Google, ele já gera um gráfico aqui e ele abre aqui do lado esse editor do gráfico, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber qual que é o tipo de gráfico que a gente quer usar, né? Então, por exemplo, aqui isso aqui que ele monta um gráfico de colunas, certo? Muito comum. Tem esse gráfico de barras, bem, né, que pode ser usado nesse caso, por quê? Porque a gente consegue ver a diferença dos dados de uma cidade para outra, certo? Esse aqui é o inicial que ele sugeriu, né? Tem como trabalhar com pizza também, tá ok? E esse gráfico que a gente fala pizza, né? Normalmente a gente trabalha com ele quando a gente está trabalhando com questões percentuais, né? Se vocês olharem aqui, ele vai fechar aqui em 100%, tá? Talvez para esse caso, para a gente ver, né, em termos quantitativos mesmo, não seja o mais ideal, tá? Então, vamos trabalhar aqui nesse caso com o gráfico aqui de barras, tá? Essa parte de empilhamento, ok? É só para a gente definir o tamanho da barra, então não faz sentido, a gente tem que deixar assim, certo? Ele mostra que o intervalo de dados, onde ele está pegando, então repare, ele está pegando da célula A3 até a célula B8, então maravilha, e ele entendeu que cidade é um eixo do gráfico e habitantes, o número de habitantes é outro eixo do gráfico, certo? E aqui embaixo ele te mostra quais são os eixos que ele está considerando. Então o eixo Y é cidade, está aqui, ó, certo? E a série habitantes está aqui do lado, beleza? A gente pode trocar aqui linha e coluna, não faz muito sentido, né? Repara que ficou pior de entender, né? Aquele outro formato é legal. Tem como definir qual que é a linha, que é o cabeçalho e tudo mais, tranquilo. E, então assim, nessa primeira parte, talvez a grande sacada seja entender, tá ok? Qual o tipo de gráfico utilizar. Repara que tem gráfico de linhas, comparativo, gráfico de coluna, vários tipos de gráfico de pizza, de dispersão, isso aqui é bem legal, tá?
Tem como trabalhar com mapas, ok? Tem outros aqui que já são mais ou menos um dashboard, né? Um dashboard são gráficos mais organizadinhos, mais interativos e tal, né? Tem um velocímetro, um medidor que a gente pode. Então, assim, são várias opções de gráficos que a gente tem para a gente começar, tá? A gente vai fazer isso aqui. Ok, agora no personalizado, aí a gente tem condições aqui de remodelar completamente o gráfico, né? Então, o estilo do gráfico, qual que é a cor de fundo? Ah, não, essa cor não está legal, quero colocar um amarelinho aí no fundo, né? Fonte do gráfico, cor da borda, tá? Eu vou fazer um carnaval aqui, né? Dá para você maximizar, colocar em 3D, né? Esse modo de comparação aqui não vai dar, tá? Títulos do gráfico, então, por exemplo, aqui, habitantes, cidades, por habitantes no sul de Minas, por exemplo. Certo? Ele já altera aqui automático. Dá para mexer aqui na formatação, se a gente quer negrito, itálico, o alinhamento que a gente quer, ok? A cor desse texto. Eu falei, vou fazer um carnaval aqui, ok? Essa parte da série. Repara que a série que nós estamos considerando aqui é habitantes. O nosso gráfico só tem uma série. Ah, não, essa cor azul não é a cor que eu estou querendo. Estou querendo uma cor mais intensa. Pronto. Certo? Ah, não, vermelho. Certo? Ah, quero azul. Então, é critério aí de cada um, ok? Dá para você colocar a barreira que não compensa e dá para colocar legenda. Então, assim, por exemplo, eu quero, além de mostrar o gráfico, eu quero mostrar o valor exato que a gente está trabalhando. Beleza, dá para a gente colocar aqui legenda, né, e configurar essa legenda. Então, por exemplo, quero ela centralizada, né, interna. Eu quero ela externa. Ok? É o valor, tudo mais, a fonte. Então, gente, se fechar aqui, por exemplo, o editor de gráfico, é só clicar na área do gráfico 2 vezes que ele volta, tá? Então, essa parte aqui de séries é bem interessante. Parte de legenda, né? Esse gráfico nosso, particularmente, ele não está com legenda, mas tem como configurar, tá? E ele não tem legenda por quê? Não tem necessidade. Um eixo nosso já traz as informações da cidade e os nossos dados já são os habitantes, ok? E aí vem a questão do eixo horizontal, que no nosso caso aqui está mostrando o número de habitantes. Tá? Então, quero mudar essa fonte aqui. Repare que ele mudou aqui o número, tá, dos habitantes aqui, certo? Quero colocar uma outra cor, beleza. Repare que a gente tem, né, condições de editar praticamente tudo aí dentro do gráfico, tá, ok? O eixo vertical é onde está listado as cidades. Não, as cidades estão muito em destaque. Quero tirar um pouquinho do destaque dela. Vou mudar essa fonte, vou tirar o negrito, ok? Então, repare que mudou aqui, beleza? E, por fim, essas linhas de grade. Dá para mostrar algumas linhas aqui no gráfico, né, se são necessárias ou não. Dá para mudar o eixo aqui, né? Opa, isso. E aí, se a gente quer, se a gente não quer esse tipo de linha. Tá, okay? Linhas secundárias, repara que aumenta a quantidade de linhas. Isso aqui pode ser interessante para melhorar a comparação dos dados, tá, ok? Tem aqui outro tipo de linha aqui embaixo. Então, sim, e linhas secundárias aqui acho que não deu nada, né? Mas reparem como que montar um gráfico pode ser uma coisa bem simples, bem trivial, aí utilizando o recurso das planilhas eletrônicas, tá bom? Então esse é o primeiro gráfico que a gente está montando. Com certeza nós vamos montar mais, tá? Mas pelo menos agora vocês já conheceram, tá bom? Recapitulando, monta uma tabela com os dados que você precisa. Essa tabela pode ter quantas colunas e quantas linhas forem necessárias. Inserir gráfico. E depois você consegue configurar quais são as séries, quais são os eixos, tá? Quais são as cores, tipo, tudo que você precisar, ok? Lembra de explorar aqui no editor de gráficos, ok? Repara que normalmente ele joga um gráfico em cima do outro, então a gente tem aí, tá bom? Então essa primeira videoaula aí sobre gráficos, para a gente já ir continuando. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.